Bom dia, gente. Segunda-feira, né? Começando tudo aí. Olha, eu fiquei pensando muito sobre as verdades absolutas que nós temos na vida, né? E que elas só são mudadas porque algumas pessoas têm coragem de ir atrás do conhecimento. E o que é o conhecimento? Aí eu ouvi uma historinha, adorei. Olha só, um rei reúne 10 cegos e coloca eles diante de um grande elefante. Esses cegos, alguns, conseguem ter um pouco de visão das sombras, assim, né? Daquilo que está ali na frente, vultos, essa é a palavra. Outros não enxergam absolutamente nada. E aí ele pede que esses cegos fiquem em volta do elefante, vão apalpá-lo e dizer o que estão percebendo, o que eles acham que estão vendo. E aí começa, uns apalpam o rabo. Eu estou vendo aqui como um cordão comprido, né? Uma corda comprida, mexendo. O outro orelha, uma pele mole assim, né? Grande, parece um pano. O outro apalpa a barriga. Nossa, tem uma parede enorme na minha frente. E cada um tem uma visão pequena daquele espaço que ele pode tocar. E aí o rei pede que eles escutem o que o da esquerda está falando e depois o que a direita está falando. E aí, quem está apalpando a barriga, a parede, escuta o da esquerda dizendo que viu e sentiu como se fosse um toco grande, embaixo uma pata, alguma coisa sustentando, e que ela mexeu. Era a perna, né? Do outro lado, a pessoa estava vendo a orelha movimentar. E quem escutava o que o outro do lado de um outro estava falando, ia apalpando até chegar aonde o outro estava falando. E começaram então a entender um pouco mais aquilo que estava diante deles, até chegarem à conclusão de que era um elefante ou era um animal enorme. E aqueles que viam um pouco do vulto, o rei pediu que eles afastassem uns 3 passos atrás, até conseguir ver, né, o maior vulto que eles pudessem na frente deles, com uma certa nitidez que eles conseguiam. E aí eles perceberam também que era algo muito maior e que tinha alguma coisa que vazava de um lado para o outro, né, que seriam as pernas, né, não sei, enfim. O que o rei percebeu e mostrou para eles? Que o conhecimento, ele não pode ser absoluto. Porque você tem sempre uma visão que é aquela que é dada a você. Eu fico pensando sobre a minha vida. Quando Deus começou a falar comigo sobre a necessidade de falar sobre o amor incondicional, Ele queria que a gente questionasse a forma como nós vemos o amor de Cristo e a nossa vida cristã. Né? Porque a gente pensa que eu estou dentro da igreja, porque eu sou bonzinho, porque eu oferto, porque eu ajudo, porque eu estou bem. Mas não. Sabe por que dentro de nós temos um monte de coisas que precisam sair. Precisam ser purgadas mesmo, sabe? Para que a gente ponha o novo lá dentro. É impossível pôr um vinho novo num odre velho. É muito maior do que a gente está acostumado. Mas a gente não vai conseguir fazer isso com medo. E se uma coisa que eu aprendi, desde que eu conheci Jesus, é que a gente não pode ter medo. Não conhece o medo. Você tem cautela. Você sabe que existem coisas que você precisa ter certos cuidados, mas não é medo. Não, olha, veja bem. Se o nosso pai carnal é cuidadoso conosco, claro, tem de todo tipo, né? Por que Deus, nosso pai maior, não vai ser? E tem mais. Nós temos cuidado conosco, né? Porque isso é inerente do ser humano. A gente dá um passo olhando bem onde você vai pisar, não é verdade? Então, nós temos todas as engrenagens, todas as ferramentas para a gente enfrentar as coisas e fazer o que é novo acontecer. Veja bem, a igreja, ela não nasceu perfeita.
Várias vezes ela teve que mudar alguns dogmas. Alguns resolveram mudar, outros preferiram se separar, criar outras denominações. A Igreja Católica hoje, depois da grande divisão do protestantismo e outros sofrimentos e lutas, passou também por uma revisão de um monte de coisa. Hoje a Igreja Católica, me parece, tem uma colcha de retalhos em várias denominações diferentes dentro dela mesma. Entendeu? Isso foi preciso coragem para entender que o conhecimento é algo que nunca vai parar. Sempre vai vir algo a mais. Gente, é tudo muito grande. É muito maior do que nós. Nós somos, nós pensamos. Sabe, a gente tem aquela coisa enorme de achar que a gente é alguma coisa importante. Mas não. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho 2, 3 dias de vida com a experiência de ter Jesus ao meu lado, me ensinando, me mostrando. Eu sei que ele é real. Não tem problema nenhum de descobrir de repente que Jesus, sim, pode ter sido casado e ter tido filhos. Por quê? Por que o evangelho de Maria Madalena, que é a mulher que Jesus apareceu primeiro para ela, porque ela sempre estava ali, ela estava com Maria, ela estava o tempo todo ajudando e apoiando em tudo. Por que o evangelho dela não foi aceito? Por que o evangelho de Tomás não foi aceito? Porque ele era um homem pragmático? Ele tinha as emoções também, tanto que ele seguiu a Cristo, mas ele gostava de entender para saber. Muito claro isso. Qual é o problema? Nós precisamos de pragmáticos também, uai. E ele fez o evangelho. Não é aceito. Por que o evangelho de Santa Ana, mãe de Maria, também não foi aceito? Até que ponto a igreja, os homens, né, se sentem no direito de manter revelações que nós temos o direito de saber, misteriosa, lá escondida, o que for, como se a gente fosse louco, excomungado, não tem fé, não tem vida. Eu creio que a minha vida com Jesus é muito maior do que a igreja. De verdade, gente. Porque é ela que me sustenta. Ela que me dá coragem, que me fez fazer tudo que eu fiz. Muitas vezes sendo aconselhada pela igreja para fazer diferente. Não estou culpando ninguém, não é nesse sentido. Pelo contrário, o amor incondicional não tem culpa, não tem julgamento, sabe? Não tem orgulho, não tem nada disso. Tem uma sede de aprender, porque nós estamos na vida, gente, para evoluir, para crescer. Senão, nós não estaríamos aqui agora. Se alguém não tivesse pensado, poxa, que energia é essa que pode trazer uma eletricidade? Mas não começou assim. Começou trazendo a água que estava longe para perto das casas, para perto da plantação. E aí essa força da água, de algum momento deve ter acontecido coisas que os homens, aí é o conhecimento específico. Cada um recebe o seu e vai fundo naquilo que Deus incomoda seu coração. O que nós não podemos é viver com medo. Ou julgando quem tem coragem para dizer o que pensa. Olha, gente, eu não sou dona da verdade. E o que eu digo pode ser mudado, sim. Pode ser confrontado. Eu estou, inclusive, dando a minha cara para bater. Por causa da minha fé. Por causa do meu amor em Cristo, em Jesus. Porque o que eu vejo é as pessoas, sabe, por não buscarem um conhecimento verdadeiro, ficarem presas a coisas que os mantêm, sabe o quê? Cheio de duas caras. Cheio de máscaras. Cheio de medos, de aprisionamentos. Quando, na verdade, gente, a vida é para ser plena. Aqui é o nosso lar. Toda a terra é o nosso lar. Cada irmão ao nosso lado é o ser vivo que está ao nosso lado. É a planta, é o animal e é o igual a nós, o humano como a gente. Todos somos uns, porque nós estamos trocando essa energia que a gente sabe que vai de um ser a outro. Por isso que é bom abraçar uma árvore quando você está estressado e tenso, porque você está trocando, você está esvaziando ali, tirar os sapatos. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente entra no mar, a gente sente a diferença. Só de chegar aonde tem mar, você vê como você fica mais leve. Então, qual é o problema? Tá? Vamos harmonizar a nossa vida, vamos aceitar que não existe ainda verdade absoluta no mundo, até que a gente compreenda tudo o que nós estamos começando a entender, que é uma realidade. Tá bom? É isso. Eu estou, de certa forma, me defendendo um pouquinho. Não precisava disso, mas eu queria porque eu acho que eu devo isso a todos que eu amo, a todas as pessoas que me respeitam, que sabem a minha trajetória de vida, tá? Ninguém aqui está brincando, não.
Eu achei que não era isso que eu ia fazer. Eu achei que eu ia falar da minha vida, das minhas coisas, porque foi assim que eu comecei. Colocando em xeque algumas atitudes minhas, algumas ações. Sabe, porque o que nós passamos nos últimos anos foi exatamente mostrar uma realidade que estava dentro do nosso coração. Sabe? Da incompreensão, sabe? Da rigidez, do moralismo. Ridículo, tá? Porque não é nada disso que Jesus falou. E ele provou isso em cada centímetro da vida dele aqui, do testemunho que nós conhecemos. Mas eu quero conhecer mais dele. E se tiver para conhecer, eu vou atrás, sem medo. Desculpa, gente. Eu falo assim mesmo. Beijo.